Bom, o sinal do produto interno, como que a gente verifica, né? Então, nós temos aqui o seguinte, olha, se os dois tiverem um ângulo entre eles, né? Ó, o ângulo entre eles, ele for um ângulo entre 0 e 90, tá? Então, se o ângulo aqui, ó, se esse ângulo aqui, ele tiver entre 0 e 90, ok? Então, o sinal dele é positivo, certo? Agora, se você tiver esse ângulo aqui, ó, entre 90 e 180 graus, tá? Então, o que vai acontecer? Então, o sinal do produto interno, ele vai ser negativo, certo? Então, se o ângulo é até 90, vai dar positivo a conta. Senão, ele vai ser negativo, né? Então, isso é consequência. Por quê? Porque o produto interno, ele depende do cosseno do ângulo, depende. Então, se a gente pensar lá no ciclo trigonométrico, vocês vão lembrar o seguinte. Lá no ciclo trigonométrico, né, nós temos lá o seno e o cosseno. Né? Então, na horizontal, o cosseno, na vertical, o seno. Né? Então, aqui nós temos o cosseno. Ó. Então, o cosseno, até o 90, né? Se a gente sair daqui até o 90, o sinal dele é positivo. Se você parte do 90 até o 180, o sinal do cosseno é negativo, tá certo? Então, como o produto escalar ele utiliza o cosseno para ser calculado, né? Então é devido a isso que se o ângulo que você estiver tomando entre dois vetores ele for um ângulo entre 90 e 180, né? Então o cosseno vai ser negativo. Logo, se o cosseno é negativo, o valor, né, o produto interno, também será negativo. Tá? E se o ângulo estiver entre 0 e 90, né, aqui seria o 0, 90, 180. Se o ângulo estiver entre 0 e 90, então o produto interno ele vai ser positivo, porque o cosseno aqui é positivo. Tá bom? Então é por isso que nós temos essa diferenciação. Uma interpretação geométrica para o produto escalar, né? Ela seria o seguinte, essa medida A', B', né? Então, essa medida A'B' a gente chama de projeção do vetor V sobre a direção do vetor U, né? Então, aqui é como se nós tivéssemos uma sombra. Vamos falar assim, ó. Então, se você pega e calcula essa sombra aqui, ó, isso daqui é o que a gente chama de projeção. Então, a projeção é esse pedaço aqui, ó, tá? Que a gente parte lá do biquinho do vetor AB, né, até o ponto A. Então, isso daqui é a projeção. Então, às vezes, a gente representa a projeção desse jeito, né? Então, o A'B' é o quê? É a projeção de quem? Do vetor V no vetor U. Então, o vetor que está projetando a sombra, ele vem aqui em cima. O que está embaixo, dando a direção, ele vem aqui embaixo. Tá? Então, essa daqui é uma anotação para a gente calcular a projeção de um vetor no outro. Né? E como que a gente faz na prática para calcular a projeção? Então, na prática, a projeção ela pode ser calculada como o produto escalar entre os dois vetores dividido pelo módulo do vetor U, que é o vetor que serve de base. Tá? Então, se aqui tivesse V, você trocaria aqui por V. Ó. Certo? Então, a projeção é produto escalar dividido pelo módulo do vetor U. Né? Ok? Então, o módulo do vetor U. Esse vetor U aqui é o vetor que a gente chama de vetor suporte. Né? É sobre ele que nós teremos a projeção. Então, daí a gente coloca embaixo, na divisão, o vetor U. Ok? Então, vale essa ideia.
A fórmula mais usada para se calcular a projeção é essa primeira aqui, tá? Mas é possível, se você quiser passar isso aqui multiplicando do outro lado, também é possível trabalhar assim, tá? Mas a mais utilizada é dessa forma aqui. Tudo bem? Pessoal, então eu agradeço a presença, a participação aí de vocês e espero vocês aí na nossa próxima aula, ok? Uma boa noite a todos.